primeiro eu queria falar para vocês que nós temos vivido tempos difíceis, né? E a Bíblia fala que no fim do tempo os corações esfriariam, né? Nos fins dos tempos. E a gente tem vivido esse momento, né? Corações frios, corações que não têm o amor de Jesus, corações que a gente vê o ódio, né? Os haters por aí, julgamentos, todos prontos para julgarem uns aos outros, criticarem uns aos outros. E os nossos filhos estão crescendo, né, e vivendo, ou nascendo, chegando num ambiente assim. Um ambiente que não tem nada a ver com a nossa terra, da onde a gente, nossa pátria mesmo, que é o céu, né? Nós somos cidadãos do céu. Então, é um ambiente que não tem a ver com aquilo que Jesus prometeu pra gente, e a gente sabe por quê? Por causa do pecado. O mundo jaz do maligno, e estamos aqui sujeitos, né, às coisas deste mundo. Jesus falou que a gente teria aflições, mas pra gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje aqui é um pouco sobre isso, sobre essa promessa que Jesus deixou pra gente, né, que a gente tá no mundo, mas a gente não é desse mundo, e Ele nos deixou o Espírito Santo para ser nosso amigo, consolador, e que é aquele que vai nos direcionar em tudo na nossa vida, em tudo, sabe? Não é alguma coisa ou outra. Ele é o nosso companheiro, o nosso consolador, o nosso ajudador em tudo. E por isso tem esperança. A esperança. A gente pode viver num ambiente de caos e mesmo assim ter paz na nossa vida e na nossa casa. A gente pode viver em um tempo de luta, de guerra, e mesmo assim ter a paz do Senhor, que excede o entendimento no nosso coração, na nossa casa. E a gente também pode viver em um momento em que a nossa fé é ridicularizada, a nossa fé é atacada, e que aquilo que a gente acredita parece ser bobeira, e mesmo assim conseguir educar filhos firmes na fé em Jesus, sabe? Se você for estudar na palavra de Deus, os cristãos sempre foram perseguidos, né? Quem ama Jesus, ele fala pra gente ficar feliz se a gente for perseguido por causa do meu nome, né? Tá isso na nossa palavra. Então, se você é cristão e está sendo perseguido por uma coisa que você acredita, por uma forma que você se veste, ou por um jeito que você fala, ou que você deixa de falar, ou que você ensina aos seus filhos, né? Ou a escola que você escolhe, ou de repente aquilo que você acredita, né? Todo mundo está tendo opiniões e críticas sobre tudo ao mesmo tempo. Então, hoje a gente precisa pensar no que a gente quer para os nossos filhos, né? E a gente segue a palavra de Deus. Na minha casa a gente segue a palavra de Deus. Então, tudo que acontece à nossa volta, a gente volta para cá, né? Salmo 119 fala o quê? 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é um versículo que você pode ensinar para o seu filho e deve ensinar para ele repetir, 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 até ele decorar na mente e depois descer para o coração. Porque quando ele precisar, o Espírito Santo vai trazer à memória essa esperança para ele. Quando alguém questionar a Bíblia e falar assim, não, essa aí é da Bíblia, essa história não é bem assim não. Você acredita na Bíblia, mas assim, a Bíblia não é a verdade, foi escrita por pessoas. Então você traz na palavra aquilo que fala que a Bíblia, ela é o caminho, a verdade, ela é a vida. Então é aqui que está a verdade, né? E na Bíblia que a gente ensina, que a gente aprende o que é útil para a boa obra, também para a repreensão, né? A palavra fala, é lá que está tudo que a gente precisa. Todas essas nossas informações importantes para que os nossos filhos sejam educados firmes na fé em Jesus, né? Deixa eu ler um versículo para vocês aqui, que para os nossos dias de hoje é muito pertinente e ao mesmo tempo a Bíblia é muito completa. Então, tudo que tem aqui pra gente, Deus nos deixou por algum motivo, porque a gente ia precisar. E eu creio que no tempo de hoje, o Três Palavrinhas está aí para você mostrar para o seu filho as músicas. Nós temos o Cross também, para quem não conhece. E esse versículo que eu vou ler para você aqui agora é um alerta para nós pais. Para que a gente fique atento e valorize as coisas que são eternas, tá certo? Cuidado para não valorizar coisas que não são eternas. Vamos valorizar as que são eternas. Às vezes a gente fica o tempo inteiro falando, olha esse brinquedo, olha esse filme, olha esse desenho.
e a gente fica valorizando essas coisas ou supervalorizando aquilo que é comum de acontecer no mundo, porque o mundo jaz do maligno e o mundo em si sozinho não tem nada de bom, certo? Vamos valorizar as coisas eternas. A gente tem que estar com o olho atento para o nosso inimigo, porque a gente sabe que ele está aqui ao nosso derredor e ao redor dos nossos filhos também, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando aonde é o seu ponto fraco para ali ele atacar e fazer o papel dele, que é roubar, matar e destruir tudo o que Deus criou, principalmente aquela criação que Deus mais ama, que somos nós, né? Que fomos feitos à imagem e semelhança dele, e isso inclui o seu filho e a sua filha. Então, o nosso papel de pai e de mãe é estarmos atentos ali, ó, vigilantes, observando. Claro, você vê um desenho, algo que não é legal, quer compartilhar com seu amigo, com a sua amiga, para que ela também saiba dessa informação. Isso é muito importante, as redes sociais ajudam muito nisso, sabe? Mas não vamos esquecer da outra parte, que é informar o que é bom. A gente tem que estar atento ao que não é bom, para não errar, não cair, né? E também atento ao que tem de bom, para que a gente possa consumir aquilo que traz paz, aquilo que realmente, como o Senhor nos instrui na palavra, aquilo que vai trazer pensamentos bons, né? Pensar naquilo que é do alto, de boa fama. Se há alguma coisa boa nisso, pensai. Coisas do alto. Então, que a gente tenha também essa atitude de perceber, né, o que não é bom, mas também identificar aquilo que é bom e promover o que é bom, sabe? Porque se a gente ficar só na parte do só acusar e mostrar o que não é bom, a gente fica vivendo num lugar difícil de se viver sem saber o que pode ser bom, então. Então, identifique o que é ruim, identifique o que é bom e bora rumo ao alvo daquilo que o Senhor tem para você e para sua casa, tá certo? 3 palavrinhas é um desses materiais tão bons. A gente tem Minha Vida é uma Viagem, né? A gente tem a Turminha da Graça, tem 3 palavrinhas, tem o Cross, o Cross é K-R-O-Z-Z, o Cross Band, para quem não conhece, que é nosso também, da nossa turma, da nossa equipe da ONG, tem 3 palavrinhas. Tem nosso material também de músicas da harpa cristã, que é maravilhoso também. Se você entrar no nosso perfil, você vai encontrar todos esses materiais. E tem muita coisa bacana vindo nova por aí. Então, gaste seu tempo pesquisando o que tem de bom por aí, tá certo? Fique atento ao que tem de ruim, mas fique atento ao que tem de bom para você poder consumir o que é bom. Não fica consumindo, descobrindo só o que é ruim, sabe? É como se você ficasse tirando lixo pra perto de você o tempo inteiro, e de repente você tá cheio de lixo. Você vai fazer o que com aquele monte de lixo? Certo? Pega o lixo e joga fora. E põe coisas novas na mesa. Põe coisas boas para os seus filhos assistirem, coisas, mensagens e passagens, né? Pregações boas para você ouvir. Encha a sua mente, sabe? A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, né? Pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir uma vez, é ouvir, se encher de pregações, se encher de músicas, encher a sua casa de um ambiente agradável, sabe? De música, de versículos, de palavras, porque assim você vai ensinando os seus filhos quem é Jesus, o que Jesus faz, como a gente se comporta quando a gente tem Jesus. E a partir do seu testemunho, da sua forma de viver, os seus filhos vão entender o que é viver com Jesus. Lembra que a gente fala que nós somos a primeira Bíblia que os nossos filhos leem? Isso é muito importante. Deixa fazer verdade, deixa ser verdade em você primeiro, fazer sentido para você primeiro. Então, vamos trazer para as nossas mesas aquilo que a gente quer que os nossos filhos consumam, tá bom? Identifica o lixo e o lixo a gente pega e joga fora de casa, tá? O lixo não fica guardado na sua casa. De vez em quando você vai lá mexer no lixo e ver o que tem? Não. Você pega o lixo, né, e joga lá fora para depois o lixeiro levar embora e jogar onde precisa. Então, deixa o Espírito Santo ir na sua casa neste momento, trazer para você esse momento daquilo que é lixo que você está deixando ficar aí na sua casa, trazer essa noção, né? Procura pedir ao Espírito Santo para te mostrar assim, eu estou juntando lixo aqui, eu tenho alguma coisa que não é que o Senhor queira que meus filhos consumam, que eu consuma. Estou trazendo aqui músicas que não trazem a tua presença, não trazem alegria, não trazem nada de bom. Estou trazendo aqui algum livro, algum jogo,
alguma palavra, algum comportamento, o que é que está acontecendo aqui que está acumulando lixo? E tira, Espírito Santo, não quero esse lixo aqui na minha casa. Traz, Espírito Santo, para minha casa o pão vivo, né? Traz aqui para minha casa o alimento que o Senhor tem para minha família, que é sempre o melhor, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria ler com vocês Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios deste mundo e não em Cristo. Então, olha só o que está falando esse versículo, Colossenses 2:8. Cuidado para que ninguém escravize você ou que imponha sobre você filosofias, ideias, pensamentos, comportamentos que são enganosos, né? Que se fundamentam, ou seja, que estão baseados nas tradições humanas, na cultura, naquilo que todo mundo faz, naquilo que não tem nada a ver, né? E nos princípios deste mundo, pode ser normal para todo mundo. Cuidado para que você não fique escravizado, acreditando que aquilo é a verdade, sabe? Mas que estão nisso e não em Cristo. Comportamentos e atitudes que são normais para os princípios do mundo e não em Cristo. Então, gente, isso é muito importante, porque quando você consegue identificar essas coisas que são do mundo, elas são normais para o mundo, para a cultura, sabe? Às vezes tem coisas que você vai num país, é culturalmente aceito, no outro país não é culturalmente aceito. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então, que a gente tenha os nossos princípios e a nossa cultura sendo do reino. A nossa cultura é a cultura do reino, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos deste mundo. Quando a gente fala isso, não estou falando que a gente é ET, que a gente não é daqui, que é de outro planeta. Estou dizendo que o nosso comportamento não é como um comportamento de um cidadão deste lugar, porque nós vamos um dia morar com Jesus no céu. Nosso comportamento, as nossas atitudes têm que combinar com esse tipo de pessoa que nós somos, escolhidos por Jesus, né? Salvos por Jesus, e que adotamos um estilo de vida, um comportamento que é adequado a quem segue Jesus, né? Quem você segue? Quem você admira? Quem é seu mestre? Pessoas que te inspiram também, você acaba depois de um tempo falando parecido ou se comportando semelhante. E a gente também é assim, quando a gente segue a Jesus, a Bíblia fala assim: aquele que me ama, quem me ama obedece os meus mandamentos. Então, se você ama ao Senhor, você obedece os seus mandamentos. Quem não consegue obedecer os mandamentos e não quer obedecer os mandamentos, não tem como falar que ama o Senhor. Ama as suas próprias vontades, ama os seus próprios interesses, seus pensamentos. Mas quem ama a Jesus, quer fazer o que Jesus ensinou a fazer, sabe? Então, se você ama Jesus, você vai obedecer seus pais. Se você ama Jesus, você vai honrar o seu marido. Se você ama Jesus, você vai querer ser uma esposa virtuosa, uma mulher que serve a família, uma mulher que é auxiliadora do marido, que está ali junto com ele na mesma missão. Se você é um homem que ama Jesus, você vai querer honrar a sua esposa, tratá-la bem, com dignidade, sabe? Se você é um bom pai, você vai querer educar os seus filhos no melhor caminho para eles. Qual é a melhor escolha? Qual é? Andar nos caminhos do Senhor Jesus, sabe? E se os seus filhos também amam a Jesus, eles vão querer seguir tudo isso também. E assim você vai mudando não só o ambiente da sua casa, mas você vai traçando um destino para os seus filhos que glorifica a Deus, que protege a vida deles, que protege a escolha que eles vão fazer, que vai direcionando, porque hoje nossos filhos estão com a gente, né? Meus filhos têm 10 e 14, eles estão comigo, mas daqui a pouco tempo, ele já está com 14, daqui a pouco, quando ele puder dirigir, ele vai cuidar da vida dele, vai escolher a profissão dele, ele vai escolher a esposa dele. E aí, nesse momento, não é você que dirige mais a vida dele, é ele. Então, por enquanto, você está com o volante aí, seus filhos estão no seu carro e você com o volante dando a direção. E quando ele estiver dirigindo o carro dele? Sabe? É nesse momento que seus filhos estão com você e que você está guiando, você está na direção aí,
E o Espírito Santo é o seu Waze, o seu GPS, né? O seu Google Maps. O Espírito Santo vai te dando a direção e você vai dirigindo a sua vida, da sua família, né? Você, marido, esposa e os filhos juntos. E aí, nesse momento que você tem que ensinar os seus filhos a permanecerem firmes na fé, a aprenderem de Jesus e serem firmes naquilo que você ensinou. Porque o mundo vai trazer para eles questionamentos, vão tentar abalar a fé deles, vão trazer e falar isso, não é muito assim não, isso aí vão trazer essas filosofias vãs e enganosas aqui, vão aparecer para eles. Já aparecem na escola, né? Já aparecem no dia a dia, na TV, nos joguinhos, nos vídeos, já estão aí aparecendo. Mas você quer que seus filhos sejam levados como crianças cada hora para um lado para o outro, nesses ventos aí? Ou você quer que seus filhos fiquem firmes e permaneçam firmes em Jesus? Eu quero que meus filhos fiquem firmes e permaneçam em Jesus, porque eu sei que isso é o melhor para eles, né? E eu sei o Deus que eu sirvo, e eu creio que é o que vocês querem também. O Três Palavrinhas está aí para isso, para ser uma ferramenta para vocês. Tem todos os vídeos, tem Bíblia, tem livro, sabe? Tem atividades, tem os bonecos, os próprios personagens que em si sozinhos já são ali, já tem características de criancinhas que servem a Jesus, né? E inspiram também. Então a gente tem que ficar atento, porque os dias são maus. O mundo jaz do maligno. E os nossos filhos, quando entrarem aí e puderem tomar as próprias decisões, como que você vai fazer para ele tomar as decisões corretas? Aí vai depender da experiência dele com Jesus. Por isso é importante que o seu filho seja marcado pelo Espírito Santo. Ensinar a Bíblia, né? Você pegar ali e ler a história de Noé, você vai ler a historinha para ele de Jonas, aí você lê a historinha de Josué, você vai ler todas essas histórias para ele como se fosse uma história. Vai ser só mais um livro, mais uma historinha que você contou para ele, como do Chapeuzinho Vermelho, como da Cinderela, como do Ben 10, qualquer história que você contar para ele, vai ser uma história. O que muda é como você aplica aquela história para a realidade dele no coração dele. Então, quando você contar uma história, por exemplo, de Noé, você vai ler lá a Bíblia e tem uma aplicação. Muitas Bíblias têm ali uma aplicação. Você vai explicar o que isso quer dizer. O que Noé... Por que Deus colocou essa história aqui? O que você aprendeu que Deus fez aqui? Sabe? E trazer para a realidade da criança aquela história registrada na Bíblia pra gente, para nos ensinar o quê? Noé foi obediente. Olha como foi importante ele obedecer a Deus. Noé ouviu a voz de Deus. Deus falou para ele e ele obedeceu o que Deus falou e por isso a consequência para ele foi boa. As outras pessoas não ouviam a Deus. Deus falava que eles precisavam se arrepender e ninguém queria se arrepender dos seus pecados. Por que eu tenho que arrepender dos meus pecados? Por que é errado pecar? Sabe? E falar para as crianças o que é pecado. Às vezes a gente acha que as crianças sabem de tudo e já sabem o que é pecado, já sabem por que não pode pecar, como que o pecado veio ao mundo. E às vezes isso não é claro na cabecinha delas, sabe? Conta a história desde o começo. Por que o pecado mata? Por que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte? Porque vem a consequência. Você pode até pedir perdão do seu pecado, mas você colhe aquilo que você plantou, sabe? Então é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos, para terem uma vida firme na fé em Jesus, que a gente tem escolhas. E a gente pode escolher servir Jesus ou servir aquilo que a gente quer fazer, a nossa própria vontade. Normalmente a nossa vontade, ela pode estar certa às vezes, mas muitas vezes ela está errada. Jesus nunca está errado, a Bíblia nunca está errada, ela está sempre certa. Deus quer o nosso bem. E o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente acha que aquilo é certo, que aquilo é bom, que não tem nada a ver. Na sua mente você não consegue enxergar como sendo algo ruim, mas quando você vai para a palavra e começa a colocar diante da palavra de Deus aquelas situações, aqueles desenhos, aquela palavra que você está falando, aí você vai olhar e vai falar assim, não, realmente o Espírito Santo vai trazer para você, não, isso não acho que não é bom, né? E a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, eu posso tudo fazer, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, certo? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O que está falando esse versículo? A gente pode fazer de tudo, gente. Deus nos deixou aqui livre, né? Não nos deixou aqui, né? Está conosco aqui, mas Ele fez um planeta lindo e completo
pra gente poder viver aqui, e ele sustenta a nossa vida aqui. Ele mantém o sol. Ninguém trabalha para o sol ficar lá queimando. Você não faz nada para isso acontecer. Ninguém trabalha para ter ar aqui. A árvore está aqui, Deus dá o oxigênio, Deus dá a água. A gente está aqui cuidando, às vezes nem tanto assim, né, do nosso meio ambiente. Mas quem traz para a gente todo o sustento não é o nosso próprio trabalho, é Deus. Se não fosse o Senhor sustentando a terra e tudo que tem aqui, a gente não existiria. A gente não tem como pensar que a gente seria capaz de manter a terra inteira. Não está nas nossas mãos isso, sabe? Então a gente precisa ter esse pensamento. É o Senhor que cuida, é o Senhor que está conosco o tempo inteiro, e nós precisamos ensinar para os nossos filhos isso, essa dependência de Deus, sabe? Tô vendo os recadinhos de vocês aqui e eu queria ler para vocês também. Eu tava falando, lembrei. Eu estava falando sobre que a gente pode fazer todas as coisas, né? Posso todas as coisas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Tá falando sobre a gente ser escravo, né? Ou ser dominado por algo que a gente escolhe. Então, é a mesma coisa que fala dessas filosofias aqui, não nos deixar ser escravizados por filosofias vãs e enganosas. Nós não somos escravos de nada nesse mundo. Nós somos servos do Senhor. Então, nada vai nos escravizar. A gente pode tudo. A gente é livre. O que a gente não pode? Pecar. Então, se você quiser falar para meu filho, pro seu filho, eu falo isso na minha casa, filho, você pode fazer tudo. Só não pode o quê? Só não pode pecar. Não vai bobear, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E quando você peca, você tem a consequência daquilo que você fez. E algumas consequências são devastadoras, né? Às vezes você está falando, não existe pecadinho e pecadão, né? Mas estou colocando assim, às vezes você fala para o seu filho não mentir. A consequência do não mentir, né? Se ele mentir, a consequência da mentira dele vai vir. Ele pode pedir perdão para você depois. Pode pedir perdão para a pessoa que ele mentiu, né? Mas o estrago que ele fez com a mentira vai ficar, né? É aquele papel que você amassa, tava inteirinho, mas você amassou, se você abrir ele de novo, ele vai continuar sendo um papel branco ali, tá? Mas ele vai estar todo amassado, não tem como você voltar com ele pro estado original dele, sabe? Então, o pecado é isso. Agora, se for um pecado que o seu filho roubou, olha a consequência do pecado que ele vai ter, é uma outra consequência. E um pecado, um abismo puxa o outro, um abismo leva ao outro. E a gente precisa, isso é bíblico, tá? E a gente precisa falar isso para os nossos filhos. Eu falo muito sobre o pecado como se fosse um buraquinho numa blusa de lã. Tá lá um buraquinho, você deixa lá, você usa, às vezes você tampa, você não vê, você tampa de novo, você não vê. Mas se você deixar ele lá, daqui a pouco, o buraquinho vai aumentando, 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 depois a blusa toda tá um buracão. Você perde a blusa. Então, ensine isso para os seus filhos, para eles terem essa consciência de que a gente vive num mundo que tem valores diferentes dos valores de Jesus. Para que eles possam entender que os valores são invertidos no mundo, mas que nós seguimos a Deus e todos os valores e princípios de Deus estão na palavra. E por isso a gente precisa ler a Bíblia e ouvir palavras e ouvir louvores e se encher disso, daquilo que traz esperança, daquilo que traz paz, daquilo que traz palavras de sabedoria pra gente, daquilo que traz direcionamento, daquilo que traz o que você precisa, né? Existem muitos livros importantes de muitas pessoas inspiradas por Deus para trazer pra gente informações importantes para o tempo que nós vivemos. Mas esses livros, eles têm até primeira, segunda, terceira edição, eles vão, as pessoas, né, morrem, nascem outras pessoas e vêm outros escritores com outras ideias, boas também, mas são passageiros. A Bíblia não é passageira, a Bíblia é eterna. Ela não foi um livro escrito ontem, né? Ela contém verdades eternas, são histórias de 2000 anos atrás, né? Histórias ainda mais antigas ainda, né? No Velho Testamento, histórias. Eu estive em Israel um tempo atrás e a gente vendo ali, pisando em lugares que Jesus passou e pisando também em lugares que foi avisado sobre a vinda de Jesus. Passamos em lugares assim que a gente viu que onde Jesus passou
falou do seu amor, deixou ali a sua mensagem, as pessoas rejeitaram, virou ruína. Cidades inteiras, Nazaré, que foi onde Jesus nasceu e que não ouviu, não aceitou, não decidiu, né, ouvir o que Jesus estava dando como ensinamento, é uma ruína. As cidades ali em volta, só ruínas. Então, onde Jesus passa e as pessoas entendem do seu amor e escolhem não ouvir, viram ruínas. Seja um local, seja uma vida. Se Jesus passou aí, se ele marcou você, você conheceu Jesus e você decidiu por algum momento se afastar e não ouvir o que Jesus tem para você, hoje seu coração está em ruínas. E você sempre pode voltar. Sempre pode voltar, porque o Senhor está sempre pronto, de braços abertos para receber você de volta, para restaurar aquilo que foi destruído, para fazer de novo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. O Senhor é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de paz, de salvação, e Ele é um Deus que Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pede e daquilo que a gente até pensa. Se a gente pensa que é bom, Deus pensa muito mais alto que isso. Então, muito importante que a gente tenha isso guardado no nosso coração e que a gente ensine isso para os nossos filhos, tá? Três Palavrinhas é um produto, é uma ferramenta que é de criança, né? A gente canta para as crianças, mas ali tem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é viva sozinha. Quando você liga o Três Palavrinhas na sua casa e a gente começa a cantar, e você me ouve cantando aí para você, tô vendo o pessoal colocando as músicas aqui, né? E você deixa a música tocando aí na sua casa, não é uma música de criança, é a palavra viva do Senhor entrando aí na sua casa, entendeu? Não é uma musiquinha, é uma música que está trazendo para você vida, para os seus filhos, para sua casa, uma palavra que traz vida sozinha. Você não precisa fazer muita coisa para a palavra de Deus fazer efeito na sua casa, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia para si. Então, quando você ouve na sua casa, você vai sentir os seus filhos alegres e sendo cheios do Espírito Santo, porque não sou só eu que estou cantando ali para você. As músicas estão louvando a um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou cantando para você, sabe? Então, crie os seus filhos firmes na fé. Tenha essa esperança que você consegue, que você pode. Não porque você é muito poderoso e muito forte, mas porque você sabe em quem você crê e porque você tem o Espírito Santo que vai te guiar em tudo. Inclusive, quando você errar, ele vai te dar a orientação de qual rota você deve seguir, tá certo? Então, a última coisa para a gente terminar aqui, nossa live, e ficar aí no seu coração, é que, pai, a gente precisa ser coerente. Nós não podemos ser incoerentes de pregar uma coisa e viver diferente do que a gente está pregando, sabe? Se o versículo aqui que a Angélica acabou de colocar, de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velha ela não vai se desviar dele. A única forma que eu vejo que a criança se desvia é quando o pai ensina no caminho ou só aponta, não vai junto. E ele ensina no caminho, mas ele mesmo não aprende o que ensina. Ele só ensina, ele só aponta. Ele mesmo não tem a mudança de Jesus na vida dele. Isso não funciona. Os seus filhos, eles não vão acreditar naquilo que você prega, mas não faz. Pelo contrário, eles vão comparar, questionar e achar que aquilo que você ensinou não funciona. Porque se não funcionou para você, por que vai funcionar para eles? Então, esse versículo é verdadeiro. Mas as bênçãos do Senhor, elas são condicionais. Certo? Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, olha, se me buscar, se humilhar, né, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, são várias coisas que tem que ser feito para quê? Para que ele ouça do céu, né, venha e saia da sua terra. Mas para isso acontecer, ele colocou várias condições, tá certo? Então, presta atenção nisso, seja coerente naquilo que você ensina. Se você está ensinando, a gente só pode ensinar aquilo que a gente aprendeu, sabe? Aprenda, pôr em prática todo dia, certo? Para que você consiga ali ser o exemplo que o seu filho precisa também. Você é a primeira Bíblia que seu filho lê. Sempre lembre-se disso. Tá certo, meus queridos?
Eu tinha mais alguns versículos aqui que eu gostaria de falar para vocês. E olha que lindo esse daqui de Hebreus 13, versículo 7. Isso é para você, papai e mamãe. Vocês são os líderes aí da sua casa, né? Então, lembre-se dos líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha só, Hebreus 13, 7 está falando o seguinte: pensa aí nos seus líderes que falaram de Deus para você, sabe? Observe o resultado de vida que tiveram e imitem a sua fé. Tá falando sobre o que aqui? Tá falando sobre o fruto que você deu. Olha o seu líder, olha o fruto que ele teve, observa ali o resultado de vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Se você tem aí alguém que você admira, mas que o resultado da vida dela ou dele não é o que você quer para você, não imite a fé deles. Se você tem aí um líder que é uma pessoa que você admira e que você vê a família, e que você vê o resultado da vida dele bonito, lindo, como Jesus gostaria, imita a fé dele, porque com certeza ele está seguindo o que Jesus mandou. E da mesma forma os seus filhos vão pensar isso a seu respeito, papai e mamãe. Quando ele olhar para você e ver a sua vida, ele vai imitar a sua fé ou não. Se a sua vida é diferente daquilo que ele quer para a vida dele, quando ele estiver maiorzinho, ele vai poder observar, ele vai imitar a sua fé ou não. Claro que a gente não é perfeito, nós vamos errar e os nossos filhos precisam entender isso, e quanto mais eles crescem e amadurecem, mais eles têm essa capacidade de entender. O mais importante é você saber como corrigir a rota, como pedir perdão, sabe? Isso é muito importante, porque a partir desse momento que você percebe que errou e pediu perdão, você ensinou ao seu filho isso daqui, essa consequência do perdão, né? O que ele faz na sua vida. E a possibilidade que o perdão te dá de fazer algo diferente, novo, e corrigir e acertar. Isso foi o que a gente tem em Jesus, essa possibilidade de uma nova vida, né? De escolher viver para agradar a Jesus acima de qualquer outra coisa. Amém, meus queridos? Então vocês querem os filhos andando com Jesus? Querem filhos firmes na fé, mesmo no meio de um mundo com valores invertidos, mesmo no meio de um mundo em que cada dia está mais diferente, né, do que a Bíblia nos ensina a ser? Então ensine os seus filhos desde pequenininho, porque eles entendem a palavra de Deus, traduza a palavra de Deus para a linguagem deles, tá certo? Fale dos princípios bíblicos, conta a história e ensina um princípio. O menorzinho, ele entende o princípio. Talvez ele não pegue a história inteira, mas se você falar sobre obediência, se você falar sobre verdade, se você falar sobre caráter, né, sobre escolha, tudo ali ele vai entender. Ele vai entender, e quando ele tiver compreensão e entendimento da palavra de Deus, ele vai trazer aquilo à memória dele e vai conseguir pôr em prática. Isso que é aprender. Aprender é entender o que foi ensinado e pôr em prática. Enquanto você só entende, você só entendeu. Você só aprendeu quando você colocou em prática o que você entendeu. E é isso que a gente quer que os nossos filhos façam. Coloquem em prática aquilo que a gente está ensinando, que é a palavra de Deus. Mais do que a nossa opinião, mais do que aqueles valores importantes, morais que a gente tem, é a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque é ela que vai basear todos esses outros ensinamentos importantes que a gente passa para eles. Tá bom? O último versículo que eu vou falar para vocês é o seguinte. Está em... Vou pegar aqui a referência certinha, gente, porque quando a gente não acha, é melhor a gente procurar para não falar errado. Isso. Ora, não tenho alegria maior do que esta, há de saber que os meus filhos andam na verdade. 3 João 1:4. Não tenho alegria maior do que essa, há de saber que os meus filhos andam na verdade. No meio de tanta confusão, de um mundo confuso, meus filhos sabem a luz, porque eles conhecem a palavra de Deus, a lâmpada. Vou ler aqui de novo porque vocês perguntaram. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É na palavra de Deus que a gente vai encontrar tudo isso que a gente precisa. Pra gente, como pais, poder
ensinar aos nossos filhos e também para os nossos filhos encontrarem ali todas as respostas, as perguntas que eles têm. Tá certo? O último versículo que eu li foi 3 João 1,4. Ora, não tenho alegria maior do que esta, a de saber que meus filhos andam na verdade. Amém? Um beijo para vocês, Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau!